Vamos lá, então a gente continua por aqui. Eu vou voltar para o telão porque a gente deu a notícia rapidinho aqui no Breaking News do Metrópolis, a notícia de que Flávio Bolsonaro agora vai ficar proibido de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente já tem matéria agora aqui no portal Metrópolis e a gente vai ler junto então para entender exatamente como que foi essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro suspendeu as visitas de Flávia Bolsonaro e deu, então, 48 horas para que se explique a defesa de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu as visitas pelo período de 90 dias e deu 48 horas, então, para que os advogados de Bolsonaro expliquem essa carta, a divulgação da carta escrita pelo ex-presidente e porque isso, o que aconteceu? A carta foi divulgada nas redes sociais, então, por isso, o ministro pede que a defesa determina que a defesa se manifeste. No sábado, lembrando aqui, para quem não acompanhou, Flávio Bolsonaro divulgou nas suas redes sociais, no canal do YouTube, uma carta que foi supostamente escrita por Jair Bolsonaro, onde o ex-presidente reafirma o seu apoio à candidatura do filho mais velho, a sua candidatura para a presidência da República. A gente ainda está aqui correndo atrás de mais informações, volta aqui com mais atualizações, mas agora eu não estou mais sozinha aqui no estúdio, eu estou com a Milena Teixeira, colunista aqui do portal Metrópolis, para repercutir um pouco dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, Milena, muito boa tarde. Obrigada por estar por aqui. A gente acompanhou aí, então, no final de semana, a divulgação dessa carta pelo Flávio Bolsonaro, né? Repercutiu bastante ali, inclusive entre presidenciáveis, e agora vem essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Como que você acompanhou a repercussão dessa divulgação dessa carta ainda no final de semana? Boa tarde, Camila. Boa tarde à nossa audiência. Pois é, como você bem disse, Camila, o senador Flávio Bolsonaro fez uma live no último final de semana e leu essa carta na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro declara apoio a ele. A gente viu dois lados, né? Escutamos pessoas ali, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoal da campanha também do presidente Lula, que é o principal rival dele nessa disputa. A gente viu também outros candidatos, como Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, candidato à presidência da República, dizendo ali, criticando, na verdade, né? Criticando, na verdade, essa carta e o posicionamento do senador Flávio Bolsonaro. A gente viu o Ronaldo Caiado dizer, olha, é como se ele estivesse colocando o pai dele, né, para falar, para brigar, entre aspas, ali por ele. Ele diz que liderança não se herda, o Ronaldo Caiado disse hoje em uma entrevista. A gente viu do lado também do presidente Lula, a equipe ali da pré-campanha reduzindo, na verdade, né, os efeitos dessa carta, Camila. E hoje a gente tem essas repercussões, decisões mesmo que podem pesar aí na campanha e também nessa prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, a colunista Isadora Teixeira, aqui do portal Metrópolis, vocês podem acompanhar essa matéria lá, inclusive, ela noticiou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse ali aos seus principais aliados, pediu para esses aliados entrarem, né, em oração, porque ela estava com medo que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, revogasse a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ela conversou ali com aliados, disse que estava com medo, que estava temendo que isso acontecesse. Lembrando, Michele foi uma das principais articuladoras para tentar fazer com que, né, o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, cumprisse. Hoje ele cumpre essa prisão em casa e ela teve uma articulação de ir lá conversar com os ministros do STF, conversou com Alexandre de Moraes e ela disse isso a esses interlocutores. Isso está no portal Metrópolis, matéria, como eu disse, da nossa colunista Isadora Teixeira. E agora a gente tem essa decisão aqui, Camila, que é o fato de Flávio, o senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, não poder mais visitar o pai em até 90 dias. 90 decisão, dias. Né? Se eu estiver errada, você me corrige, mas em 90 dias. E isso, obviamente, tem repercussão política, vai ter repercussão na campanha, obviamente, né? Na campanha de Flávio Bolsonaro, que vem passando por algumas crises, inclusive crise familiar, porque Michele, sua madrasta, né, divulgou vídeo semana passada falando que
desrespeitada pelo Flávio Bolsonaro, que também essa questão, né, do apoio ao Ciro Gomes e que não apoiaram uma candidata dela, que era aliada ao PL, isso dividia um pouco ali, né, o PL também. Algumas pessoas, na verdade, a maior parte das pessoas com que eu conversei ficaram do lado do Flávio Bolsonaro, mas a Michelle tem um papel muito importante, Camila, inclusive nessa prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. E ela disse, olha, depois dessa carta na qual, né, Bolsonaro ali bate o martelo de vez e diz o meu candidato é o Flávio, ela disse que ela tem medo de que o Alexandre de Moraes revogue a prisão domiciliar dele e que ele volte a cumprir pena onde ele estava cumprindo, né, antes de ir para a prisão domiciliar. Mas, claro, a gente está há meses da eleição, né? Daqui a algumas semanas vai começar a pegar mais fogo, mas todo tipo de ação agora já começa a ter um impacto, Camila. E, obviamente, um prejuízo para a campanha do senador Flávio Bolsonaro, que está tendo essa crise interna, essa crise familiar, mas que também tem uma crise ali do lado dos partidos, né? A gente viu ontem o Republicanos dizer que vai apoiar uma posição de neutralidade em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Eu conversei também com integrantes da cúpula da Federação União PP, que dizem que, olha, vamos seguir o mesmo caminho, né? Criticam, inclusive, uma falta de articulação por parte do senador Flávio Bolsonaro. Então, obviamente, essa decisão hoje do ministro Alexandre de Moraes vai ter repercussão política na campanha do senador. Camila. Perfeito, Milena. Então, só para a gente recapitular aqui, né, essa decisão vem, então, com pelo menos dois impactos, né? Um impacto tanto político na campanha de Flávio Bolsonaro, mas também um impacto, possivelmente, na prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, né? Então, é preciso ficar de olho, pelo menos, nesses dois pontos, né? Então, eu queria, só para a gente continuar repercutindo aqui essa questão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que você comentasse, você citou, né, que a campanha de Flávio Bolsonaro vem sofrendo alguns reveses, por exemplo, essa nota ontem do Republicanos. Então, qual o cenário no qual essa decisão do ministro se insere? Porque, assim, ele vem sofrendo com isso, né? Teve esse atrito familiar, agora essa nota do Republicanos. Essa impossibilidade de visitar Jair Bolsonaro é prejudicial para a campanha dele, de ele não poder ir lá na casa e, por exemplo, ler mais alguma carta de Jair Bolsonaro, demonstrar que ele está sendo apoiado pelo pai? É prejudicial, sim, viu, Camila? Porque é isso, o Jair Bolsonaro, pai dele, é a grande liderança política, né? É dele que, inclusive, que o Flávio herda todo esse capital e essa quantidade de voto, né? Ele herda do bolsonarismo, que é de seu pai, Flávio Bolsonaro. Obviamente, a ida de Flávio na a casa de Bolsonaro permite que ele converse, inclusive, sobre articulação política, gente. Sobre os palanques que ainda faltam negociar, né? Porque o Flávio Bolsonaro ainda precisa negociar palanque em alguns estados, seja as negociações com os partidos do Centrão. Então, isso prejudica não só prejudica também a articulação política em torno dos estados, porque ele vai ver menos, não vai conseguir ter esse contato com o pai, né? Então isso prejudica, obviamente, mas prejudica também eleitoralmente, porque o grande fiador e o grande cabo dessa campanha de Flávio Bolsonaro é seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Camila. Perfeito, Milena. E só para a gente repercutir um pouco mais aqui dessa carta, para lembrar, porque foi no sábado, né? Nem todo mundo fica ligado aí nas notícias durante o final de semana. Essa carta de que Flávio Bolsonaro leu, de Jair Bolsonaro, teve o intuito justamente de colocar um pouco de panos quentes nesse atrito familiar, né? Entre ele e Michelle Bolsonaro. Essa carta, pelo que você acompanhou aí dessa repercussão, ela foi mais positiva ou mais negativa? Certamente ainda vão ter as pesquisas internas, né, para entender qual foi o impacto efetivo disso na campanha, mas como que você vê esse apoio de Jair Bolsonaro publicamente? Isso pesou, de fato, negativamente, como os pré-candidatos falaram, ou isso foi mais positivo para ele? O que a gente vê, e obviamente, como você bem disse, as pesquisas devem mostrar ainda, o Jair Bolsonaro falando o que eles chamam, né, de falar para convertido, de falar para o próprio bolsonarista.
para a pessoa que já vai votar em Jair Bolsonaro. Então, aquela carta ali foi basicamente uma prestação de contas do Bolsonaro dizendo, olha, o meu apoio continua sendo no meu filho, o meu candidato é o Flávio Bolsonaro, é o senador Flávio Bolsonaro, que é o meu filho. Então, a gente conversa com integrantes da campanha do presidente Lula, da própria campanha do Flávio Bolsonaro, que falam isso. A ideia justamente da carta é falar já para esse eleitor que já vota no bolsonarismo. É como a ida do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Quando ele vai para os Estados Unidos tentar reverter essa questão do tarifaço, a própria campanha dele, a campanha do presidente Lula tem essa ideia, né, de que ele está falando ali para o eleitor que já vota nele, que é o famoso, o que eles dizem, né, falar para convertido, para quem já vota na gente, mas é mais fazer essa prestação de contas mesmo sobre o apoio do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Camila. Helena, por último, ainda tem uma possível repercussão, um possível impacto dessa decisão, porque caso, por exemplo, o ministro decida que Jair Bolsonaro precisa voltar para a prisão, a gente sabe que todos esses eventos, tudo que acontece nesse período impacta diretamente nas eleições, né? Então, isso por um outro lado, apesar de Flávio não poder mais visitar o pai, não poder ter essas demonstrações públicas de apoio, também pode vir com um outro lado, eles reforçarem, por exemplo, essa narrativa ou, enfim, alguma conversa no sentido de que ele está sendo perseguido, de que ele não pode mais conversar com o pai, de que Jair Bolsonaro foi enviado novamente para a cadeia para poder interferir de alguma maneira nas eleições. Então, isso também é um ponto que a gente tem que ficar ligado aí para saber qual que vai ser mesmo o discurso deles em relação a isso, né? Caso isso aconteça, né? Antes de Jair Bolsonaro ir para a prisão domiciliar, até mesmo os aliados do presidente Lula já defendiam, nos bastidores, claro, ministros, pessoal da pré-campanha, que ele fosse para casa para, enfim, cuidar da saúde, ele estava debilitado, existiam ali questões de saúde mesmo, porque isso era positivo. Porque o discurso, né, se ele piorasse dentro da prisão ali, poderia ser pior para a campanha do presidente Lula. Então, até mesmo, Camila, os aliados do presidente Lula já estavam defendendo que ele cumprisse essa pena em casa, que ele fosse tomar os cuidados específicos ali, até por ser idoso, enfim, né? Tem toda uma questão de que ele cumprisse essa pena em casa. Obviamente, se ele volta a cumprir essa pena, vai para a prisão comum, né, como dizem, vai voltar toda aquela narrativa, né, de perseguição, enfim, como eles sempre vêm falando aí desse ponto, né? Os bolsonaristas alegam de que Jair Bolsonaro é perseguido, enfim. Então, a gente já via antes mesmo do Jair Bolsonaro ir para casa, o ex-presidente, até mesmo aliados do presidente Lula defendendo que ele cumprisse essa pena em casa e fosse se cuidar mesmo em casa. E a gente via o discurso do lado de aliados dele de que, ele estava sendo perseguido, de que ele era, né? Enfim, toda essa questão. Agora, obviamente, se ele voltar para a prisão, pega também um pouco para o Flávio Bolsonaro, né? Que é mais uma decisão, prisão comum, né? No caso, que é mais uma decisão aí que eles vão avaliar como uma decisão que foi errada, enfim, que não era para ter feito essa questão da carta, né? Vai ser mais uma questão aí. A gente vai ter que aguardar para ver os próximos passos, o que vai acontecer, Camila. Milena, e antes de eu te liberar, porque eu sei que quando sai breaking news, assim, é hora de vocês correrem